Enquanto as crianças estão saindo, ah, nós apresentar aqui a nossa pregadora da manhã de hoje. Nós estamos no meio de uma conferência da família e convidamos o pastor Diego, lá da igreja, primeira igreja batista do Engenho do Meio, que está ali atrás, e Gilza, sua esposa, que está aqui pela manhã. Eu queria chamar a Gilza. Eles dividiram as pregações aí. O pastor Diego esteve conosco pregando ontem à noite e a irmã Gilza trará a palavra hoje pela manhã e hoje à noite teremos novamente o pastor Diego trazendo a palavra. Então você está convidado, convidada a estar aqui hoje novamente às 17 horas. Estaremos reunidos para refletir mais uma vez. E Deus te abençoe, minha irmã. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida de Gilza, que Tu possas utilizá-la, Senhor, nesse momento, que a Tua palavra encontre lugar, Senhor, nos nossos corações, transforme nossas vidas, Teu Santo Espírito nos capacite, Senhor, a viver a Tua palavra. É o que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Agora, muito bem. Bom dia, graça e paz a todos. Eu quero começar pedindo perdão. Eu cheguei sem meu óculos, tive um imprevisto, funcionou. Então, entrei sem óculos na igreja, já sabe, aquela situação, quem precisa de óculos sabe exatamente o que eu estou falando, sabe a agonia que é ficar sem óculos. E aí terminei entrando com meu filho mais novo, Lucas, e Diego e João, nosso filho primogênito, saíram para tentar dar conta desse óculos, mas em tudo dai graças, talvez o Senhor queria assim, e está tudo bem, não é sobre mim, mas é sobre a palavra. Então, me perdoe se eu passei por você e não lhe cumprimentei, de verdade, não foi minha intenção, até porque sem óculos fica tudo muito borrado mesmo, e aí a gente tem que ir se adaptando. Está meio troncho, mas não olha para isso, foca na palavra, acho que é o suficiente. Quantos desafios, né? Já estivemos na nossa igreja hoje pela manhã, participando do momento missionário na nossa igreja, podendo relembrar aí um tempo muito especial, um projeto que eu participei da Junta de Missões Mundiais. Que privilégio o Senhor nos dá de estar aqui também com a amada igreja, essa manhã, pensando um pouco e dando continuidade a um tema muito importante que é sobre a família, e nós dividimos aí as mensagens, como o pastor Marcelo falou, a gente já fica muito grato, muito feliz por poder estar aqui, inclusive ver a igreja tão linda, né, tão cheia, e graças a Deus, certamente, em outro momento, já vamos nos encontrar em outro lugar, porque esse lugar está pequeno, viu, pastor? Precisa preparar outro lugar, certamente, na eternidade, isso já está preparado, né? Ele vai nos dar a oportunidade de conhecer esse dia e de celebrar juntos. Quero relembrar com você que ontem o pastor Diego esteve refletindo sobre o texto de 1 Pedro. Se você faltou, eu quero lhe dizer que você precisa correr muito em busca, não sei se ficou gravado, mas eu vou lhe dar a referência que está em 1 Pedro, lá, capítulo 1, 2, dos versículos 11 e 12. Então, eu não vou trabalhar esse texto, não. Estou só dizendo que essa foi a palavra que foi falada sobre ontem, e ele refletiu na ocasião sobre a integridade e a importância de realmente se posicionar nesse mundo que quer o tempo todo nos arrastar ali para vivermos os prazeres da carne, mas que a gente precisa se posicionar, porque como peregrinos e forasteiros, isso mesmo, nós precisamos entender que nós estamos de passagem nessa terra e nós temos aí, estamos numa corrida grande, uma caminhada de proclamação do reino de Deus e precisamos, enquanto estendemos o reino do Senhor, precisamos continuar cuidando da nossa família. Então, precisamos guardar o nosso coração. Mas, em continuação, ainda sobre caminhar com o Senhor e cuidar das nossas famílias e viver uma vida íntegra, eu quero convidar você a ir rapidamente no texto de João. Eu não sei quantos minutos, pastor? Só para eu me organizar, para deixar. Eu falo muito. Diga aí, 30 minutos? 40? 40? Você tem paciência de me ouvir? Então, guarde seu coração, não fique na contagem dos 40 minutos, não, hein? Por favor. Vamos lá para o livro de João, capítulo 15. Me permitam ler na versão NVT. Não necessariamente é a versão que eu mais estou familiarizado. Eu gosto muito da versão NVI, mas, por ocasião, estou com a Bíblia com essa versão, tá? João 15, que diz o seguinte.
Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanecer em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele, eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, tua alegria transbordará. A gente vai parar por aqui. Você pode fechar seus olhos para orarmos mais uma vez? Pai, nós estamos diante da tua palavra, ela é toda a verdade que necessitamos. Ela é o mapa, ela é a bússola, ela é, ó Deus, onde podemos encontrar refrigério, consolo e todas as respostas que precisamos, Senhor. Eu coloco diante de Ti os 5 pãezinhos, Deus, e os 2 peixinhos que eu tenho nesse momento, e eu quero Te suplicar, Pai, faz o milagre que só Tu pode fazer. Que os nossos corações estejam como terras férteis aqui. Que Tua boa semente, Senhor, consiga alcançar essa terra. E que haja uma produção preciosa da Tua palavra nas nossas vidas dessa manhã. Ministra de forma singular aos nossos corações e opera milagrosamente a cura, ó Deus, necessária que o Senhor tem para as nossas vidas. Restaura as famílias, Senhor, e nos dá do Teu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero refletir com você nessa manhã sobre alguns pontos importantes nesse texto, que fala sobre a verdadeira fonte de vida. Que fonte é essa? Mas também eu quero caminhar com você pensando onde você tem habitado e onde você e sua família têm escolhido permanecer. Vamos pensar também um pouco sobre o juízo que está predestinado para aqueles que caminharem como falsos ramos, ou quem sabe depositando sua confiança em videiras que se propõem a, quem sabe, trazer uma vida. Quero pensar um pouco com você também sobre a poda de Deus como um processo necessário para continuarmos vivos e carregando a vida em abundância. E, por fim, quero caminhar com você pensando sobre a unidade com Cristo como sendo a única fonte de vida e de alegria que qualquer pessoa pode ter. Esse é um texto bastante conhecido, inclusive. É um texto que ministra muito no meu coração, de forma particular mesmo. Ele é um discurso que foi ministrado um pouco tempo antes da crucificação, ali, a entrega de Jesus, em que ele foi preso ali, crucificado, você já sabe disso. Foi um momento de ajuntamento ali de Jesus com seus discípulos, e eu imagino, sinceramente, que de todo o coração do Senhor Jesus, ele estava se abrindo e dizendo assim, olha, vem cá, vem mais para perto, deixa eu ministrar algo que é precioso ao teu coração, e que tu não pode esquecer disso, porque eu vou partir, estarei eternamente lá com o Pai, até que chegue o momento de eu voltar. E eu preciso que vocês permaneçam. Mas eu preciso que vocês permaneçam num lugar que, de verdade, ainda que fisicamente eu não esteja presente com vocês, vocês estarão firmados ali e vão conseguir cumprir toda a missão que eu tenho designado para vocês. O fato de Jesus, então, ter entregado seu Espírito naquela cruz, né, e ter ressuscitado e ter voltado ao Pai, está aguardando o momento certo de vir nos encontrar, e que precioso, eu não sei se você pensa sobre isso, eu não sei se o seu coração bate forte por isso, mas eu, sinceramente, penso muito. E penso muito como será precioso estar com o Pai, porque absolutamente nada dessa terra pode preencher o nosso coração do que estar eternamente com o Senhor. Então, se o seu coração não bate forte sobre isso, eu lhe convido a refletir, porque os verdadeiros discípulos de Jesus anseiam por esse encontro precioso.
E aí é como se Jesus estivesse dizendo assim para eles, olha, eu preciso compartilhar algo com vocês. Essa foi um discurso assim pouco tempo antes dessa crucificação. Jesus utiliza de uma imagem que era conhecida para eles na época, a videira, era algo muito comum. Jesus faz uma alusão, não é? Faz um ensinamento, traz um ensinamento para eles a partir de algo que era conhecido. Não sei se no tempo de hoje, não é? Na nossa condição urbana em que vivemos aqui, se esse seria o símbolo que Jesus usaria, mas veja, há algo que está muito mais além desse símbolo que foi utilizado e há algo muito mais precioso que está nas entrelinhas e é certamente isso que Deus quer ministrar ao nosso coração aqui. Mas, a verdade, eu preciso lembrar a você que o Antigo Testamento vai citar que o Israel de Deus, né, o povo de Deus, por muitos momentos ali na Bíblia, e eu não vou ler esses textos, mas eu quero trazer a referência porque eu acho que a gente precisa conferir a palavra, não é? E se você não está com sua Bíblia aberta, eu de verdade peço que você esteja com a Bíblia aberta, porque nós vamos passar pelos versículos que foram lidos. E eu não sei se você é curioso como eu, mas eu gosto de... Pastor falou, eu vou atrás. Pastor falou, porque eu quero que essa palavra esteja ali impregnada no meu coração e eu quero refletir. E eu não quero que seja só um momento de sentar, escutar a mensagem e ir embora. Investigue as Escrituras, porque ele vai ministrar o seu coração também. Então, em Jeremias capítulo 2, 21, o próprio Deus se referindo ao seu Israel, o seu povo ali como uma videira, ele vai dizer assim, ó, e eu te plantei como vide excelente. Isaías 5, é um texto bastante conhecido, inclusive. Isaías 5, do capítulo 1 ao 7, vai dizer assim, Israel, a vinha que produz uvas brandas. Havia uma expectativa de que ela produzisse uvas boas, lembra desse texto? E aí o produto que foi gerado foram uvas amargas, uvas que não tinham ali uma condição de um alimento, né, saudável, enfim. Ezequiel 15 também vai falar de Israel, né, que se tornou inútil por sua infidelidade. Então, o próprio Jesus ali, quando ele inicia esse texto, ele começa dizendo, eu sou a videira verdadeira. E veja o contraponto que o Senhor faz, porque ele diz assim, olha, se Israel falhou na sua missão de extensão, de proclamação, de se manter obediente, de se manter firmados nos princípios imutáveis do próprio Deus, então eu quero dizer para você, se assegure, eu sou a videira. Ele estava falando para um povo que conhecia todo um contexto lá atrás, entende? Talvez não faça muito sentido para a gente dizer a videira, a gente não tem, você tem um pé de uva aí na sua casa? Na forma comum, popular de falar. Eu não tenho, gostaria de ter, mas talvez o Senhor utilizasse outro exemplo. Mas veja que precioso, ele diz assim, eu sou, e eu não sei para onde você vai quando você lembra dessa frase. Mas há uma força muito grande quando o Senhor verbaliza sobre isso, eu sou. E ele faz uma referência lá no texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando naquela conversa ali entre Moisés e o próprio Deus, diante daquele diálogo, que Deus está dizendo assim, Moisés, estou falando com minhas palavras, tá? Você precisa ir, vá, eu te escolhi para ser o libertador do povo de Israel. Eles estão há 400 anos nessa caminhada, estão orando, clamando por libertação. Vai, Moisés. E Moisés diz assim, mas eu vou em nome de quem? Eu vou dizer que quem me enviou? E ele diz assim, o eu sou, diga que o eu sou te enviou. E aí é um próprio recorte do próprio Deus, a partir de Jesus Cristo aqui, quando ele, apropriado de quem ele era, revela para aqueles discípulos ali e para a gente nessa manhã, eu sou a videira verdadeira. É em nome dele, ele é o próprio, a própria fonte de água viva que nós podemos encontrar o que precisamos. Ele é a videira onde nós estaremos conectados. Mas veja, observe, se ele diz, eu sou a videira verdadeira, isso me dá margem a pensar, e eu não sei se você pensou, assim como eu, há algo que é falso. Por que tanta ênfase em dizer que é verdadeira? Não bastava ele dizer, eu sou a videira, e isso era o suficiente? Concorda comigo? Então, se ele reforça, eu sou a verdadeira, tem falsa. E há muitas pessoas construindo as suas histórias familiares, construindo as suas vidas em lugares que querem demonstrar que são videiras, que vão produzir, né? Afinal de contas, a videira produz a vida ali, frutos, né, preciosos, enfim. Então, há elementos que são falsos e que querem se propor aí a produzir, a te dar uma condição ali de vida. A videira verdadeira que ele nos diz aqui fala de algo autêntico, fala de algo que é definido, algo perfeito. E essa perfeição de existência, esse lugar que nós podemos de verdade encontrar refúgio, descanso e consolo para as nossas vidas, e todas as respostas que nós precisamos é só em Cristo.
Fora dele não há como. Mas eu quero pensar com você rapidamente sobre 4 possibilidades aqui de algumas falsas promessas de videiras que se propõem ou que, quem sabe, eu e você já tivemos nesse lugar em busca de vida. Há muitas pessoas fazendo outras pessoas, quem sabe seus filhos, quem sabe seu cônjuge, quem sabe seu pai, sua mãe, seu namorado, seu noivo, eu não sei. Mas há muitas pessoas fazendo outras pessoas de suas fontes de vida. E elas vivem numa relação tão simbiótica, tão conectada, que ela passa a existir a partir da existência do outro. Ela passa a existir a partir da fala do outro. Ela passa a se mover a partir do que o outro traz para ela. Se o outro aprova, está ok. Se o outro reprova, está mal. Se o outro está comigo... Então, ela passa a estar conectada e depositar toda a sua condição de vida, de expectativa sobre a vida de muitas pessoas. E há quantos problemas familiares são gerados com isso? Há quantos casamentos são... De verdade, me permita dizer, eu não sou da igreja, pastor, então eu posso falar, não? É assim, mais ou menos, né? Quando é a nossa igreja, a gente fica meio, né? Mas me permitam dizer, gente, quantas histórias de casamento estão sendo atrapalhadas por sogras que não sabem o seu lugar? Ou por noras que não entendem que ela chegou depois e que tem a mãe ali. Esses são amores diferentes. Ou muitas histórias que estão sendo realmente complicadas, casamento complicado, porque o filho ou a filha casou e não entende que agora a responsabilidade é com a família que você está construindo. E quer viver uma vida de solteiro, mas vivendo os prazeres de uma vida de casado. Como é isso? Não, porque meus amigos, entendo, meu querido ou minha querida. Os amigos são preciosos, são presentes de Deus, eu concordo perfeitamente. Mas, sinceramente, você escolheu casar, a sua esposa ou seu esposo agora é a sua prioridade. Depois de Cristo, é eles. Então, não tem essa de estar, não, porque as pessoas são muito importantes. Veja, eu sou extremamente relacional. Eu amo estar com pessoas. Mas a minha prioridade, depois de Cristo, é meu marido e os meus filhos. E nós fazemos de tudo para estarmos sempre juntos. Inclusive, ontem eles não estiveram aqui, como o Diego falou, porque eles tinham um compromisso de estar tocando na nossa igreja no culto de adolescentes. E a gente precisou multiplicar, não é dividir, é multiplicar. Vamos multiplicar para o reino. Mas, para além de pessoas, há muita gente que está entrelaçada, e olha como isso tem sido uma isca de Satanás, os dons e talentos. Concordam comigo? É precioso, não é? Queria eu, viu, os irmãos, Laís e Arrasa sempre, nem se fala, né, irmão? Nem se fala. Eu até perguntei, se vai estar no louvor, vai não. Queria eu ter o dom de cantar, gente, mas não tenho, eu sou desafinada, sou horrível, quem está perto de mim escuta, é uma negação. Mas tem muita gente utilizando seus dons e talentos como uma videira, como algo que traz vida. E você passa a existir a partir do cargo que você ocupa na igreja, a partir da função que você tem, do título, porque o pastor me chamou, porque a esposa do pastor é isso e aquilo outro, eu só sento junto dela, porque ali, ó, primeira classe, toque citar primeira classe. E olha que baboseira isso! O Senhor nos vê de forma igual. Eles são do nosso coração e pode saber exatamente, me perdoe se a palavra estiver sendo muito impactante ao seu coração, porque ela foi no meu também. Os seus dons e talentos, os nossos dons e talentos para a glória de Deus. Mas há pessoas fazendo do seu trabalho um ídolo, a grande videira da sua vida. E eu preciso confessar para você que, há muitos anos atrás mesmo, eu nem era formada ainda, vê? Que prepotência da minha parte. Eu nem era formada. Era uma jovem estudante ainda. Mas eu queria fazer da minha profissão toda a videira da minha vida. E eu dizia assim, vou trabalhar, não vou casar. Porque muito complicado, não tem condições. Casamento muito complicado, muita insatisfação. Eu via a realidade dos meus pais, muita família disfuncional. Meu pai traía muito minha mãe, era muita humilhação, muita coisa terrível. Eu não quero passar por isso, não. Eu não sei se você cresceu com isso, mas minha mãe dizia assim, seu marido é seu trabalho. Estudo para você ter seu dinheiro. Eu cresci ouvindo isso e dizia assim, oxe, é minha profissão, vou estudar para isso e tal, não sei o que, sei o que lá. Até que o Senhor me encontrou, me quebrou, me tratou. E hoje eu não me imagino distante do meu marido, distante da família que nós temos construído no Senhor. Mas eu não sei se a sua realidade é essa, se você tem abdicado de tempos preciosos com sua família para estar no trabalho, se você tem dificuldade de dizer não, se você faz o seu trabalho toda a sua existência, se você existe a partir do seu trabalho. Eu não sei se a sua realidade é essa, mas certamente eu quero lhe dizer que essa é uma videira falsa.
ela está te prometendo dar coisas que, na verdade, não são reais e você certamente vai cair. Mas tem uma outra coisa também que é a religiosidade. Ou como isso pega, né? Muitas pessoas estão fazendo da sua videira a religiosidade. Como assim, Gilza? A gente se envolve rapidamente nos rituais. Eu sei que você é igual a minha pessoa. Rapidamente, se deixar, a gente entra num ritual. Não porque tem que encontrar Deus aqui, porque a gente tem que fazer assim. Não, porque... E a gente fica preso em rituais. E a gente passa a viver uma vida com o Senhor de forma mecânica. E a gente passa a nem sentir, nem perceber Ele nas entrelinhas. E a gente passa a criar tantos protocolos e protocolos e protocolos com o Senhor, que a gente deixa de ver o Senhor agindo na sua beleza, multiforme graça. E a gente quer encontrar Deus em lugares específicos, de forma... E a gente passa a viver uma vida como... Estou esquecida do nome, mas assim, a gente passa a viver uma vida caçando pessoas. Eita, fez errado, está fora do protocolo. Como se a gente tivesse uma régua e fosse medindo uns aos outros. Que loucura isso! E há quantas pessoas feridas, adoecidas nas suas igrejas, nas suas famílias. Inclusive, muitos filhos. Nós temos cuidado em relação a isso. Somos falhos, é claro. Mas como a gente tem cuidado para não levar um evangelho pesado para os nossos filhos? Mas muitas pessoas chegam em casa e começam a despejar na mesa, lá no almoço, esse domingo. E começam a falar mal uns dos outros, falar mal da sua igreja, falar mal de um, disso, daquilo. Porque você está preso a uma religiosidade e você acha que Deus só vai se manifestar daquela forma. Eu quero dizer que tudo isso não é a videira que o Senhor nos promete. Veja, o versículo ainda nem acabou, o versículo 1, mas há quanta riqueza, eu acho que eu poderia até parar nele. Ele diz o seguinte, o meu pai é o lavrador. Talvez na sua versão diga assim, o meu pai é o agricultor. Ele é o dono. A videira é dele. E às vezes a gente quer tomar a videira como se fosse nossa, e a gente quer que os ramos que estejam na videira seja quem a gente permite que esteja na videira. Mas a videira é do Senhor, a vinde é dele, ele é o agricultor, ele é o responsável, ele é quem planta, ele é quem cuida, ele é quem limpa, ele é quem poda. Veja o versículo 2, que às vezes a gente não gosta de passar por ele. Diz o seguinte, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Todo aquele que não produz fruto, a Bíblia está dizendo claramente aqui, Jesus é cortado. O mesmo Deus que planta é o Deus que corta. Talvez eu pudesse falar aqui bem rapidamente sobre esse texto. Tem não estou lembrado da referência aqui, você pode pesquisar. Lembra daquele texto da figueira que Jesus amaldiçoa, não é? Acho que é mais ou menos esse texto, não é isso, gente? Já estão conectados, hein? Está aí. E aí Jesus chega em busca de um fruto. E os frutos antecediam ali a folhagem. Então, se tinha muita folhagem, significava que tinha fruto ali. E Jesus começa a procurar naquela figueira e não encontra fruto. Às vezes a gente quer anunciar algo que a gente tem. Às vezes a gente quer viver, o pastor falou muito ontem sobre uma performance. A gente quer falar que a gente tem uma vida com o Senhor, uma vida de obediência com o Senhor, experiências com o Senhor. E a gente quer demonstrar, inclusive, que a gente está conectado a essa videira que é o Senhor. Mas a gente não tem essência, não tem substância ali. Não há uma vida de verdade conectada com o Senhor. E Deus está, a partir da pessoa de Jesus Cristo, dizendo assim, claramente, olha, quem não produz fruto, eu vou cortar. Porque não me interessa enfeite. O Senhor não nos deu uma vida para que a gente viva um evangelho de enfeite. Não é sobre ocupar um banco da igreja. Não é sobre estar aqui fazendo número, cantando, levantando a mão, adorando ao Senhor e com o coração distante da palavra. Não é sobre andar com a Bíblia e ter várias versões na sua casa, mas você nem sequer se dedica a ler a palavra. Não é sobre vir participar de uma campanha de, nem sei se aqui tem, mas de jejum e oração, ou sei lá, de campanha de quantos dias de oração, enfim. Eu particularmente gosto disso, se tiver me chame, pastor. Mas vim para cá para fazer número e nem sequer ter um tempo de oração na sua casa. Veja, não produz fruto, e a gente vai conhecer um pouco mais, certamente, eu acho que você já estudou, e você sabe que fruto é esse que eu estou falando, ele corta. Mas o texto diz, quem dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. E às vezes você até está caminhando no ministério, indo tudo tão bem, a sua família está bem, está tudo bem, e vem uma avalanche de mudança. Deus vai tirando alguém da mesa ali, muda uma estação ali no seu trabalho,
tira você de um lugar e você diz assim, Senhor, eu estava fazendo tudo tão certo. O que foi que eu fiz agora? Está mudando tudo. E eu lembro de um tempo como esse que eu questionei ao Senhor. Deus, eu tenho uma tendência a achar que eu fiz alguma coisa de errado. A minha experiência com meu pai e minha mãe, né? Ainda refletindo com Deus. Deus, eu fiz alguma coisa de errado. Como é isso? A gente mudou disso, mudou daquilo, mudou aquilo outro. Acabou. Até num lugar novo a gente está morando agora e acabou. Exame, cadê? E veja, as podas de Deus são necessárias para alinhar esse crescimento. Para te levar a produzir mais. As podas do Senhor é para nos tirar da distração. É para dar contorno. É para trazer renovação. Então, não fica travado no processo de poda. Mas tenha discernimento no Senhor. Se muitas mudanças estão acontecendo, pede direção a Deus para ver se realmente é uma estação de vida que está mudando e uma outra que está chegando. Normalmente, numa transição de uma estação que sai e outra que entra, é um tempo de ajuste mesmo. E aí é onde muitas pessoas se perdem criticando ao Senhor, se perdem se afastando de Deus, se perdem achando que não tem mais nada para oferecer para o Senhor, que agora o povo Deus só quer usar Leila. Não quer mais me usar. Veja, a Leila tem a história dela, eu tenho a minha. Há tratamentos de Deus em tempos diferentes. E aí pessoas não se comparam. Então peça discernimento ao Senhor e se Ele diz, é poda, filho, então submeta a esse processo. Peça orientação a Ele para seguir. Veja o versículo 4, eu quero ir com você lá. E eu penso que ele talvez seja o ápice da nossa mensagem hoje. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Permanecer fala de habitar. E seja honesto com você mesmo. Faça esse autoexame. Onde é que você tem permanecido? Onde é que você tem repousado o seu coração? Onde é que você tem se aquietado e tem feito ali da sua residência ali? Você está tão confortavelmente naquele lugar. Onde é que você tem conduzido, pai, mãe, esposa? Aonde você está conduzindo ou para onde você está conduzindo a sua família? Será que é para um tempo de discórdia? Será que é para um tempo de muitas confusões, agressividades? Para um faz de conta, na igreja você é de um jeito, em casa você é de outro. Será que é para um lugar saudável, onde as pessoas podem falar dos seus medos e dizerem, eu não estou conseguindo, me ajuda, sem críticas? Há tantas famílias que criticam uns aos outros e que cobram tanto, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Será que a sua casa é um lugar onde as pessoas podem falar, seus filhos, ou sua mulher, ou seu marido, enfim, podem falar, falhei nisso, eu fiz errado, eu pequei, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo... E eu preciso da tua ajuda. Será que sua casa é um lugar como esse? Porque se não for, meu amado, tem uma coisa de errado. O nosso primeiro ministério é a nossa família. E ainda que você não tenha construído a sua no sentido do casamento, mas você tem seus pais. Eu quero que você pense também nessa realidade, nesse contexto, junto com seus pais. Permanecer fala de um lugar para habitar. Fala de um lugar ali, para você se renovar, um lugar de comunhão contínua com o Senhor. Essa é a marca, é uma das marcas dos verdadeiros discípulos. Eles permanecem no Deus vivo. Eles anseiam por habitar neste lugar de refrigério. Eles anseiam por querer ouvir a palavra de Deus. Eu não estou falando de perfeição. Eu não estou falando de momentos que a gente não quer ler a palavra, porque eu sei que isso acontece comigo e acontece com você também. Eu sei que muitas vezes, e quem sabe o Senhor não vai nos tirar da condição de nós... confessarmos Cristo como nosso Salvador, porque talvez essa não seja... talvez Ele não consiga nos tirar desse lugar. Mas Ele vai encher a nossa agenda com muitas atividades. A ponto que a gente não vai ter tempo para estar com Ele, para orar, para estar junto com a nossa família, para rever como é que foi o dia de hoje, realinhar, recalibrar a caminhada. E a gente vai minguando, morrendo. Sem alimento espiritual, sem a palavra, não tem como a gente seguir permanecendo no Senhor, não, tá? Mas, olha, caminhem comigo. Ele diz aqui, e eu considero isso como uma ordem, uma promessa, ele diz assim, olha, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Olha, é uma ordem. Quer caminhar comigo? Quer caminhar comigo? Jesus dizendo, permaneçam em mim. É a única forma de vocês sobreviverem a esse mundo.
de tantas mentiras e falsas ideias e tantas ideologias contrárias à palavra de Deus. De tantas pessoas que querem passar rasteiras umas nas outras, inclusive dentro da igreja. É a única forma da gente sobreviver, todas as intempéries da nossa vida, todas as adversidades e circunstâncias. Permaneçam em mim, Jesus dizendo, e a promessa logo em seguida, e eu permanecerei com vocês. Eu posso lembrar de Mateus, não sei se sua mente foi para esse texto, mas a minha foi. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hebreus também vai dizer, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se escolhermos permanecer com o Senhor, mesmo quando o marido foi embora. E a casa ficou um caos. Mesmo, quem sabe, quando você descobriu uma traição do seu marido ou da sua esposa. Mesmo quando seu filho se tornou rebelde ali. E você não está entendendo o que está acontecendo no coração dele. Mesmo quando você descobriu, sei lá, que seu familiar... Passei por uma situação como essa. Seu familiar está falando de você pelas costas. De forma equivocada, inclusive. Mesmo assim, ele nos convida a permanecer nele. Ainda que tudo seja muito contrário, que você olhe ao seu redor e você não encontre possibilidade, ainda assim ele te convida e me convida a permanecer nele. É a única forma da gente suportar. E ele nos garante que estaria conosco se a gente quiser permanecer nele. Mas mais do que isso, ele diz assim, olha, nenhum ramo tem vida fora da videira. Às vezes a gente cresce e quer ser muito independente e a gente acha que já consegue dar conta da nossa vida. Porque a gente viveu experiências lindas com o Senhor, Ele já ministrou nosso coração, a gente tem vários cadernos anotados com todas as palavras que Deus trouxe. Eu não sei se você é assim, gosta de estudar. E às vezes a gente acha que tudo isso já é fundamental e necessário para a gente caminhar com o Senhor, a gente não precisa mais de nada. Nem do pastor ministrando a palavra não precisa mais. Autodidata. E a gente quer ser um ramo fora da videira. Porque a gente já cresceu tanto. E eu estou pensando num desenho de uma planta mesmo. Às vezes, quem está ajustando lá o jardim vem cortando para fazer aquele desenho, né? Parece ser tão doloroso estar cortando ali, mas ele está aprumando ali, fazendo aquela poda ali. Mas se um galho cai daquela plantinha, ele não tem vida. E é exatamente o que o texto vai dizer, ele vai ser recolhido, colocado fora. Esse é o exemplo que Deus está trazendo para a gente a partir da pessoa de Jesus Cristo. Quando Ele está falando aqui para os discípulos. Não há como produzir fruto se não estivermos conectados com a videira. Mas aí vem algo importante. Talvez você diga assim, eu já estou conectado com a videira. Eu já estou com o Senhor, eu já caminho com Ele, eu já tenho meu coração rendido, não é? Eu já permaneço, eu leio a palavra, a minha família, a gente realiza... mas o culto é uma coisa tão antiga, vai chamar para fazer o culto em casa. Gente, usa a estratégia. Faz um dia da família na tua casa, uma noite de jogos, antes de jogar, compartilha um texto bíblico. O pastor ontem falou do desafio. Lê um livro, um capítulo com sua família, não é? A gente está lendo Romanos, toda sexta-feira. Coloca desafios, faz um momento especial com sua família. Um dia, quem sabe, um jantar especial, nada muito... Pode ser um cuscuz com ovo mesmo, tudo isso resolve. Porque a gente quer muita coisa para poder fazer atividade, não é? E a gente está colocando empecilhos. Olha os protocolos aí, os protocolos. Faz algo simples, mas tenha o prazer de estar com a sua família e escutar. Como foi seu dia? Queira conhecer os desafios da pessoa que está do seu lado. Às vezes tem pessoas que têm extrema dificuldade de falar. Extrema dificuldade de falar. Cria estratégias para conversar. Mas, ele diz o seguinte, que nenhum ramo fora da videira vai conduzir a produzir frutos. Nenhum. E aí, como eu dizia, você talvez ache que já está na videira. E você esteja mesmo na videira. Conectado com o Senhor. E você está em busca dos frutos. Do fruto, produzir frutos. Até porque o texto vai dizer que Ele nos convida a produzir frutos. E a gente termina confundindo e acha que os frutos é o sucesso do ministério. O fruto é o sucesso que você pode conquistar ali com as suas amizades, com o seu trabalho, com a sua família. Que massa! Alguém dizia assim, que massa, família na igreja, todo mundo junto, vamos chamar a orar.
Que lindo, queria ter, nem sei o nome da irmã, mas desde então, eu estou sempre olhando para vocês. Que lindo ver, acho que é mãe e filho, né? Juntos, que lindo isso, né? Que aconchego. Mais uma família aqui. Eu sei que tem um filho, né? Tem um filho, Samir. Que lindo estar junto ali, todo mundo. Estou vendo aquele casal ali, não sei se são noivos, namorados, casados já. Não sei, mas estão juntos, todo mundo ali. Esse outro casal também que estou sempre olhando. Que massa, está todo mundo junto ali. Mas veja, talvez o fruto você ache que seja isso. Mas o fruto que Deus nos convida a produzir é muito mais. Tem renúncia. Porque esse fruto que Ele nos chama a produzir é fruto de obediência. É uma vida de renúncia onde, na verdade, não é a minha vontade nem a sua vontade, mas é a vontade do Senhor. É um fruto que está ligado, e se a gente pudesse pensar aqui, é o que está descrito lá em Gálatas, onde ele vai falar, a palavra vai nos lembrar sobre o fruto do Espírito. E a gente acha que é frutos, mas é o fruto do Espírito. E quem sabe eu penso no meu modelo mental que é fatiado, é um fruto fatiado. Amor, alegria, paciência. E, na verdade, a gente tem que produzir todas essas partezinhas aí. E a gente não pode escolher, não, só quero amor, porque paciência, sinceramente, não é comigo. Deixa a gente ter um discurso como esse. Não, deixa a paciência para ele. Não, só vou amar quem eu quero. Mas veja, o fruto que o Senhor nos convida e nos promete aqui a produzir, se a gente permanecer nele, é o fruto da obediência, de uma vida rendida ao senhorio de Cristo, de uma vida de renúncia. Mas mais do que isso, é uma vida em obediência, a partir do amor, não a partir do medo. Não a partir de uma cobrança. Eu tenho convicção que o Senhor não está assim, apertando o nosso pescoço, nos cobrando. Você tem que fazer, Gilza Carla. Não, eu não acredito nessa perspectiva. Mas eu acredito numa vida de obediência por amor. O fato dele ter nos resgatado, o fato dele ter nos amado, o fato dele ter estendido a mão para mim e para você, nos tirado do lamaçal do pecado. E apesar de quem somos, nada. E ele ter dito assim, eu quero, apesar desse vasinho, um pequeno vasinho de barro, todo quebrado, danificado, eu quero fazer ele novo, eu quero depositar nele a minha essência, para que ela possa também jorrar para outras pessoas que estiverem próximas. Então, esse fruto e esse reconhecimento de quem o Senhor é na nossa vida, deve gerar amor no nosso coração. E por isso, uma vida em obediência que gere frutos verdadeiros, de humildade, de mansidão, de amor, não só a todos vocês que estão aqui, mas os perdidos que estão lá fora, que carece que a gente vá como igreja também, os que estão na penitenciária, os que estão no hospital, os que estão rejeitados por aí, abandonados, mas também um fruto de amor, de obediência, de compaixão, com aqueles que, apesar de tudo, continuam falhando e continuam machucando, quem sabe a mim e você dentro da nossa família. E ainda assim, o Senhor nos convida para que a gente seja misericordioso. E ainda assim Ele nos diz, perdoe. E eu não sei se você carrega situações na sua vida onde você não perdoou e que você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, isso vai ficar travado e você não vai conseguir avançar. Veja. Se alguém permanece em mim, versículo 6, se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Essa é uma consequência daqueles que não quiserem caminhar com o senhorio de Cristo. Essa é uma consequência daqueles que quiserem viver de aparência. Essa é a consequência daqueles que quiserem buscar vida fora da videira. Essa é a consequência que está prevista para aqueles que criaram ídolos no seu coração e cultivaram uma vida distante do Senhor. Nós, muitas vezes, estamos aparentemente próximos dele, mas no nosso coração a quilômetros de distância. Muitas vezes nós estamos com uma palavra na mão, mas ela não está no nosso coração. Para estes, a palavra diz, serão jogados lá, queimados, e estarão ali na morte eterna, distantes do Pai. Veja o versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quem permanece em Cristo, é tão interessante, o texto vai falar inúmeras vezes sobre permanecer.
Acho que tem 11 vezes essa palavra repetida. Então, se é uma palavra que está tão repetida, certamente é algo que Deus quer inculcar a partir de Jesus Cristo aqui, nessa palavra dele. Ele quer inculcar na nossa mente, no nosso coração. Permaneça. E aqueles que permanecem conectados com o Senhor, passam, inclusive, a desejarem o que o Senhor quer. E as suas orações são modificadas. Ao invés de pensarem só sobre si, sobre si, sobre si, sobre si, sobre si, a gente passa a desejar aquilo que o Senhor quer. E, às vezes, aquilo que o Senhor quer é muito diferente do que nós queremos. Às vezes, o que a gente quer é dar o revide mesmo, em casa. Porque o marido falou de um jeito e a gente quer dar um revide nele. Ou vice-versa, o marido quer dar um revide na mulher e faz o voto do silêncio. Já viram isso? Dentro de casa, o voto do silêncio. Ou os filhos também. E os dias se passam, daqui a pouco você nem lembra porque teve aquela confusão. Nem lembra mais. E aí bota debaixo do tapete, ó, vida que segue. Está todo mundo sorrindo, tirando foto outra vez. E a situação não foi resolvida. E quantas feridas são geradas nisso? Quantas mulheres amarguradas? Quantas mulheres entristecidas? A gente conhece uma mulher entristecida pelo olhar? Fora outros elementos que a gente consegue observar. Às vezes a pele grita, mostrando que a pessoa não está bem. Nitidamente. E a gente parece não se importar com as pessoas amadas que estão do nosso lado. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Se não cuidarmos dos nossos e dedicarmos o tempo para cuidar de outros, estamos perdendo tempo. Porque, certamente, a primeira cobrança que teremos quando chegar diante do Pai é sobre a nossa família. Depois as outras coisas. Mas é a nossa família. Caminhe comigo um pouco mais. Eu acho que eu estou próximo. Me perdi no horário, mas o pai pastor. Tem um pouco disso. Eu devia estar com o relógio aqui. Vamos correr. Versículo, acredito que 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Olha que expressão linda do amor eterno do Senhor, não é? E eu penso que é um convite. Ele dizendo assim, assim como eu amei, assim como o meu Pai me amou, assim como eu reconheço o Pai e o amor dele na minha vida, eu amei vocês. Eu escolhi amar vocês apesar de quem são. Então, permaneçam no meu amor. Permaneçam nesse lugar de confiança. Permaneçam nesse lugar de refúgio. Permaneçam nesse lugar, porque é só a partir desse lugar que vocês vão conseguir construir famílias fortes, famílias relevantes que amem ao Senhor, famílias que serão impactadas pela presença de Deus. Talvez você tenha vindo de uma família extremamente disfuncional. Talvez você, assim como eu, tenha visto tantas coisas terríveis na sua família e talvez você pensou em desistir. Mas a família é um projeto de Deus. Foi Ele que desenhou tudo isso. E nele nós podemos continuar vivendo esse projeto lindo de família. Veja o versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do Pai. E em seu amor eu permaneço. Não é uma obediência por legalismo, não é uma obediência de aparência, mas é uma obediência que se encontra no coração de alguém que reconhece que foi amado. E um coração que reconhece foi escolhido, apesar de quem é. Versículo 11. Diz o seguinte: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha igreja esteja em você e a alegria de vocês seja completa. Às vezes, talvez você esteja esperando algo muito estrondoso acontecer na sua família para você dizer assim, eu estou alegre. Eu tenho conversado com algumas pessoas e a tristeza é tão grande. E eu tenho mostrado assim, mas olha o que Deus fez, olha isso, vamos trazer a memória que dá esperança, olha isso, olha aquilo. Mas às vezes a gente está preso num contexto do passado. Às vezes a gente está preso numa situação que aconteceu lá atrás na tua família, no teu casamento, com teu filho, com tua sogra, com tua nora. E é como se você tivesse bloqueado ali. E você não consegue ver mais nenhuma possibilidade de encontrar alegria no seu casamento.
Tem muita gente vivendo de fachada, viu? Muita gente. Eu tenho me assustado, inclusive, com isso. E está perdendo de desfrutar a beleza que é construir um casamento, enquanto estamos peregrinamente caminhando nessa terra. O casamento é uma expressão do encontro mais precioso que vai existir. O noivo com a noiva. E eu fico pensando, você diz que tem prazer no Senhor, mas você está casado ali com aquela pessoa e você não tem prazer de estar com ela ou com ele. Como é que você diz que tem prazer no Senhor? Eu não entendo, pastor. Eu não consigo entender. Como é? Se você não consegue ser submissa, seu marido. Deus me tratou muito sobre isso, você não tem ideia. Assim, ó. Hoje eu tenho prazer de usar o sobrenome do meu marido. Deixa aí o meu, ó. Está lá no meu registro, no meu documento. Mas eu tenho prazer de dizer que pertenço, que ele realmente é meu marido. Será que é na submissão que Deus precisa te tratar? Assim como fez comigo? Será que é no amor, marido? Não tenho tanta autoridade para falar sobre isso, mas Diego vai falar. As mulheres precisam ser amadas, sua esposa precisa ser vista. O homem tem uma forma de falar de um jeito, a mulher tem de outro. Tenha paciência. Se ela disser que não quer falar, que está chateada, encontre caminhos de possibilidade para acessar o coração dela. Reconheça qual é a linguagem de amor do coração dela. Não deixe ela sozinha. Talvez ela até diga, eu quero ficar só. Mas no íntimo, ela não quer ficar só. Estende a mão. Ela foi a auxiliadora que Deus te deu. Talvez os seus filhos, você já cansou. Chegaram na adolescência e você, cansei. É aborrecência. Não, não é aborrecência. Adolescência, tem até um livro que fala sobre isso. É a idade da oportunidade para lançar sementes preciosas para essa estação específica. Não perca isso de vista. Não é só na infância, na adolescência também. Mas talvez seu filho já seja adulto. Ainda há tempo para viver muitas coisas com ele também, se ele mora na sua casa. O Senhor nos chama para construir famílias fortes, equilibradas, saudáveis no Senhor. Ainda que você só tenha simples tênis para vir para a igreja. Eu falava hoje de manhã sobre o projeto missionário e eu dizia assim, hoje eu estou de sandália, mas na época eu estava de tênis. De tênis ou de sandália, meu coração continua com a mesma disponibilidade. Com essa camiseta que eu estava do projeto que eu tirei, ou de vestido, ou com essa camisa agora, com esse lenço charmoso, eu continuo com a mesma disponibilidade. Será que sua família continua com a mesma disponibilidade de servir ao Senhor? Na escassez ou na abundância? Na elegância ou na simplicidade? Na casa nova ou na casa simples? Com o sofá rasgado, com o sofá novo? Com a cerâmica inteira ou não, quebradinha? Será que sua casa é um lugar ao altar do Senhor? Será que sua casa está sendo construída para receber mais e mais vidas que vão ouvir a partir da sua vida aí sobre Jesus? Ou você está esperando ter um palácio para que o povo entre na sua casa e admire a sua casa? Não é sobre mim nem sobre você, mas é sobre aquele que habita e habitará eternamente nos nossos corações. Vamos meditar no que diz esse louvor e eu volto para orar com vocês. Sabe, o mundo está tentando destruir as nossas famílias e mostrar que não faz sentido seguir com ela. O mundo está tentando dizer para a gente que não vale a pena. O mundo está tentando, não é, mostrar para a gente que a forma de olhar, não é, de seguir a vida, é por esse caminho aqui. O Senhor está dizendo assim, é por aqui. É por aqui que você tem que ir. E eu não sei se você está conectado com a videira, eu não sei qual é a sua posição nessa caminhada. Eu não sei se você é um ramo que se perdeu. E, sinceramente, se essa é a sua posição, você precisa desesperadamente se conectar com a videira hoje, agora. E você precisa se posicionar e dizer, eu preciso desesperadamente desse Deus. E se essa é a sua posição, tome essa decisão com Cristo e caminhe com Ele. Tem um pastor Marcelo, você pode procurar. E a gente pode caminhar junto e orar por sua vida. Mas se você é um galinho que está desanimado e meio perdido ali, é tempo de se conectar com a videira de forma verdadeiramente. Se é que existe esse português, né, Cláudia? Não é sobre decepções, frustrações, medos ou qualquer situação difícil que você pode estar passando no seu casamento, na sua família.
mas é sobre Ele. É sobre a rocha verdadeira. É sobre ter pés firmados naquele que é imutável, invencível, inabalável, o Senhor. Se o seu desejo for de construir a sua vida primeiro, pense, talvez você me diga, Gilza Carla, mas eu estou esperando que meu marido mude. Eu quero dizer, mude você primeiro. Construa você primeiro a sua vida no Senhor. Deus não muda casamentos, me permita dizer isso, mas o Senhor muda eu e você. Ele muda homens e mulheres. E aí sim, casamentos serão vividos de forma diferente. Porque quem faz o casamento é o homem e a mulher restaurados no Senhor. Se o seu desejo for de construir a sua vida pautado na rocha que é Jesus Cristo, e se seu desejo também for de construir o seu casamento no Senhor, nós vamos cantar essa parte da música. Não sentados como estamos, mas simbolicamente, veja, não há nada nisso, mas simbolicamente, de pé, dizendo assim, opa, eu vou construir a minha família, eu vou construir meu casamento, eu vou construir a minha vida, o meu relacionamento com o Senhor, no lugar que realmente eu devo construir, que é no altar dele. Então, se você voluntariamente quer construir, simboliza isso ficando de pé. Vamos cantar essa parte de uma forma forte. Se junte com a sua família. Eu não sei onde está ali o seu companheiro, o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa. Esteja com ele. Esteja com ela. Se conecte com essa pessoa. E nós vamos cantar essa parte. Vamos fazer só uma vez. E eu vou estar orando com vocês. Pai, nós estamos com a tua amada igreja. Ela é tua, Senhor. Ela pertence a ti. O Senhor pode sondar cada coração, cada família e saber exatamente as realidades, Senhor, que estamos enfrentando, que os teus filhos estão enfrentando. Nós queremos te suplicar humildemente, Senhor. Visita os lares, os corações. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos em ti, que é a nossa videira, a fonte de vida que nós precisamos para suportar todas as adversidades, ó Deus, obstáculos, perigos nessa terra passageira em que nos encontramos. Nos ajuda para que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Nos ajuda para que possamos passar por cada situação de mãos dadas com aqueles que o Senhor nos permitiu viver em família. Que não seja sobre uma competição de quem se dá melhor, de quem consegue mais coisas, mas que seja sobre caminhar juntos, lado a lado. Que seja sobre caminharmos juntos, olhando para ti como família. Que seja sobre um ensinar ao outro, sobre perdoar um ao outro, sobre ajudar nas situações que talvez a outra pessoa da nossa família não consegue. Oh, meu Pai, perdoa-nos, ó Deus, pela nossa incredulidade, pela nossa falta de perdão, pelo nosso egoísmo, Senhor. Nos perdoa, quebra tudo isso na nossa vida. E que nessa manhã haja cura sobre os nossos corações. Que nessa manhã, Senhor, haja alinhamento do nosso coração com o Teu. Que nessa manhã, Senhor, haja alinhamento da Tua amada igreja, não só na redenção, mas em todos os lugares onde estiverem, ó Deus, discípulos do Senhor reunidos. Que famílias se levantem mais fortes, Senhor, para impactar, Senhor, assim como Neemias, que estava construindo um muro ali, especificamente da sua casa, e que ajuntamento precioso foi que puderam construir toda uma muralha. Que assim seja com as nossas casas, com as nossas vizinhanças, com os nossos condomínios, nossos prédios, nossas cidades, estado, país, Senhor, e que possamos levantar, sim, Pai, a bandeira do Teu reino, do Teu evangelho, e que possamos glorificar ao Senhor, ó Deus, a partir das nossas casas, lares que proclamam o Senhor. Obrigada, Deus, por esse tempo precioso. Te peço uma bênção especial sobre essa igreja, sobre a vida do pastor Marcelo, Monique, seus filhos e todos que fazem parte dessa igreja. Que o Senhor os abençoe abundantemente. Alargue as suas fronteiras de tal forma que muitos sejam atraídos pela Tua presença neste lugar, por uma palavra saudável e verdadeira, Senhor, que vem do Teu trono. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, e que logo mais, Deus, na noite, no culto, os Teus filhos sejam também atraídos pela Tua presença neste lugar. Obrigada por tudo, Jesus. É em Teu nome que nós suplicamos. Amém, amém e amém.